já está inserida no processo que nós estamos fazendo, certo? Fala alto, professor. Pessoal, tem uma outra ideia boa para fazer um debate com vocês, daqui a pouco eu falo. Então, a crise de 1929, ela especificamente nos Estados Unidos, tá? E gerando essa crise nos Estados Unidos, ela mexe com todo mundo, beleza? Eu acho que eu já até fiz esse mapinha para vocês e expliquei dessa forma de já. Não. Não? Não fiz desse jeito? Não. Vamos fazer agora. Então é o seguinte, pessoal. Primeiro, é um período entre guerras, não é? Não é depois da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, preciso da colaboração de vocês, porque eu não vou ficar me matando de falar aqui e vocês conversando junto, não, mano. Cala a boca! É primeiro. Entre guerras, certo? Entre guerras se passa depois da Primeira Guerra Mundial. Presta atenção que eu não vou falar mais depois. Até a prova. Até a prova nós não vamos ter mais oportunidade de poder falar sobre esse assunto, certo? Esse assunto é o principal da prova. Nós falamos já um bom tempo falando. Ô Vitor, vira pra frente, senão eu vou falar fazer vocês ficarem no mapeamento, tá? Entre guerras, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, como todos nós sabemos, pessoal, guerra, ela destrói. Ela destrói a Europa. A Europa viveu uma guerra mundial. Essa guerra é chamada mundial porque todos os países tinham que se posicionar a favor de um ou de outro. Ou você se posiciona, você é meu inimigo. Nós já falamos mais ou menos sobre isso, né? Sinceramente, todos brigam. Não. Você se posiciona, mas não necessariamente. Se você se posiciona, por exemplo, o Brasil se posicionando que vendia café para os Estados Unidos, certo? Então, se você se posicionou do lado dos Estados Unidos, você vai escolher uma rota para levar o café para os Estados Unidos. Porque se você vier pela rota que tem alguns países que são inimigos dos Estados Unidos, eles podem afundar o navio do Brasil. O Brasil matou alguém, fez alguma coisa, entrou na guerra? Não, ele só se posicionou. Então, para se posicionar, você vai ser protegido por esse. Depende do lado que você tomou. A Ásia não está no Ainda não. A Ásia depois da segunda. A gente vai começar a falar mais dela. Ela está envolvida, mas em outro processo, não nesse. Então é o seguinte, os Estados Unidos se aproveitou do momento que a Europa estava destruída. Então o que ela fez? Ela começou a vender os produtos que a Europa precisava. Todo e qualquer produto num país destruído como estava a Europa era necessário. Eles precisavam de tudo, porque eles não tinham nada, né? É agricultura, né? Nem fudendo. Não tinha nada. Para reconstruir a cidade não tinha nada. O uso pessoal das pessoas também não tinha. Até que tinha tinha miséria, mas não tinha tanta assim, porque tinha algumas instituições que ajudavam. Então, tudo que era consumido na Europa vinha dos Estados Unidos, certo? Vinha da América do Norte. Vindo dos Estados Unidos, a Europa começou a depender economicamente dos Estados Unidos. Vendia tudo. O Brasil, por sua vez, vendia o café. Vocês se lembram da República? Vocês se lembram da República do Café com Leite? Sim. Lembra da República do Café com Leite, né? O café era muito forte, o café era plantado desde o Rio de Janeiro até Campinas. Imagina uma extensão de terra desde o Rio de Janeiro até Campinas, de plantação de café. Era o produto principal do Brasil. O Brasil era um país agrário. Certo? Esse país agrário era o carro-chefe da economia, era o café. Certo? Os Estados Unidos compravam café do Brasil, até nisso os caras eram malandros. Comprava daqui e vendia para cá. Ou seja, o Brasil, em vez de vender direto para cá, não vendia primeiro para cá, que os caras ganhavam dinheiro vendendo para cá. E a gente ia ganhar mais. Então estava para os Estados Unidos e para o Brasil, estava ótimo, porque a Alemanha principalmente, né, os que mais precisavam, estavam todas nas mãos deles. E aí, por sua vez, como é o capitalismo? Vocês sabem qual é o sentido maior do capitalismo, né? Lucro, né? Então o que aconteceu? Os Estados Unidos começou a investir na sua economia. Ou seja, se você tem uma empresa de fazer uniformes, pode duplicar a sua empresa porque você vai vender uniforme para a Europa. Então eles começaram a investir na base, na indústria de base, no agronegócio, na indústria de base. Então começou a crescer, porque estava vendendo muito,
E quando você vende muito, você tem que expandir o seu comércio, não é assim? Não dá conta. Lei capitalista, senão você não vai dar conta. Então começou a expandir, e existia o jeito americano de ser. Não sei se você ouviu falar, America of Way, um negócio assim. O jeito americano de ser era o seguinte: eles faziam propaganda de máquina de lavar, aquele carrão bonito na frente da casa, aquele gramado maravilhoso, aquela criança brincando bonita com sardinha no rosto, sabe aquelas sardas assim? Tudo bonito. Esse era o jeito americano de ser, que era o jeito mostrado para o mundo como deveria ser. Então, a partir disso, os países achavam que os Estados Unidos realmente era o melhor. Todos apostavam na economia dos Estados Unidos. E como se aposta na economia de um país? Na Bolsa de Valores, os papéis das indústrias que estão na Bolsa de Valores. Por exemplo, o Barão é dono de uma indústria de chinelo, tênis e papéis. Ele coloca o investimento dele na Bolsa de Valores para vender as ações. Ele tem 50%, os outros 50% ele disponibiliza na Bolsa para qualquer um de nós comprarmos e obter lucro, e tornar-se sócio dele e obter lucro junto com ele, certo? Certo? As empresas estão crescendo tanto, que é favorável a esse tipo de investimento. Tendo esse investimento, a Bolsa de Valores começa a vender, comprar, um movimento econômico que está lá no alto. Está lá no alto. As empresas, lembra que eu falei para vocês que as empresas estão crescendo? As empresas crescendo, as ações das empresas também vão ser vendidas na Bolsa de Valores, certo? Então, estava tudo caminhando otimamente. No Brasil, existia a Bolsa de Valores do café. No Brasil, infelizmente, não se perceberam a tempo e tornaram o café como a base da economia. E não dá para ter um país como a base da economia é apenas um produto, monocultura, apenas um produto, só o café. Tinha os outros, mas eram secundários. O café era o chefe. Só que, um belo dia, um determinado tempo, com o passar do tempo, a Europa, não há crise que dura para sempre. Não é possível que você vai viver a sua vida toda em crise. Uma hora vai ter que dar uma melhorada, né, irmão? Então o que acontece? A Europa se começa a se reestruturar, começa a fazer uma série de planos para aumentar a sua economia, para melhorar a sua economia, para voltar a ser a Europa que era. E existe um sentimento de patriotismo na Europa. Estou falando demais, pessoal? Está cansativo? Se não tiver entendendo, pode parar que eu falo de novo. Patriotismo é, eu sou brasileiro, eu tenho que investir no meu país. Eu não vou comprar dos Estados Unidos, eu vou investir aqui. Até quem tinha dinheiro começou a ter esse sentimento de patriotismo também. E o governo começou a fazer algumas medidas de favorecimento para a Europa. A União Europeia foi criada para tentar fazer uma certa organização na Europa, fazer a Europa renascer do que estava acontecendo. Então o que aconteceu? Começaram a dar empregos para as pessoas. Aqui no Brasil, teve um tempo, logo quando o Lula assumiu, tinha muito desemprego. Então o que ele começou a fazer? Ele dava emprego para as pessoas, vai ser gari, outro vai pegar lixo, outro vai lavar as marquises dos prédios. Todos esses trabalhos que foram criados, o governo, de certa forma, assim, ajudou, entre aspas, as pessoas, que a pessoa tendo um salário, ela vai pagar imposto. Pagando imposto, o Estado arrecada mais. Não é meio que óbvio? Se a Giovana tem um salário, ela vai comprar no comércio, ela vai pagar os impostos dela, ela vai consumir gasolina, álcool, luz, água, tudo isso não gera imposto? E quem arrecada o imposto? O Estado, o governo, a máquina, maldita, mas é a máquina, né? Então, a Europa começou a fazer isso. Começou, de certa forma, a promover alguns pontos de trabalho para as pessoas. Promovendo esses pontos de trabalho, as pessoas começaram a gastar, o comércio começou a reativar de novo. Os grandes investidores começaram a voltar para a Europa, porque já estavam estabilizando. Acontecendo isso, os Estados Unidos parece que não percebeu a tempo que então, existia uma crise de excedentes. O que vocês imaginam que é um excedente? Um excedente excede, uma coisa que excede. O Henrique tem uma baita de uma empresa.
ele produz bonés. Mas vai chegar uma hora que as pessoas todas vão ter boné. Por que as pessoas vão comprar tanto boné? Pode comprar um vermelho, um amarelo, um azul, mas você não vai usar todos ao mesmo tempo, então no máximo que você vai ter são 3. Então o que aconteceu? Começaram a se estocar os excedentes. Estocaram os excedentes. Vamos fabricar, porque a Europa vai comprar. Só que a Europa parou de comprar. E o que fazer com esse estoque todo? E aí? Queima. Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E aí, todo aquele estoque não tinha para quem vender porque a Europa não estava comprando mais. O que eles fizeram? O que aconteceu com as empresas? Quebraram, faliram. E as ações dessas empresas que estavam na bolsa? Caíram também. Daí veio esse termo aqui, ó, crash. Não sei se vê no livro de vocês assim, se é crash, que é do jogo que eu gosto pra caramba, ou se é crack. É crash ou crack o termo que é usado na... Hã? Eu acho que é esse crack aqui, ó. Crack. Crash Bandico. Meu Deus, Crash bom demais. Eu viajo naquele jogo, legal pra caramba. Dá uma olhada aí. Então, esse crash aqui, ou esse crack, como queiram aí, ele é a quebra da bolsa. É crack de quebra. Quem fala inglês aqui? Alguém fala? A Bruna? Cadê a Bruna? Crash, de quebrar. É crack? De quebra. Por quê? É crash? Então, o que seja. O termo não importa. Vocês sabem o que aconteceu, certo? A Bolsa de Valor quebra. Essa Bolsa de Valor dos Estados Unidos, ela regula a economia mundial, galera. Tem pouco tempo. Barão. Tem pouco tempo que os Estados Unidos estavam em crise. Não teve crise no mundo todo? Tem pouco tempo, vocês se lembram. Vocês eram menores um pouco, mas vocês se lembram. Então, imagine a Bolsa de Valor de uma hora para outra no dia 24 de 10 de 1929, chamado Quinta-feira Negra. Estou forçando muito não. Quinta-feira Negra. Essa Quinta-feira Negra, a Bolsa simplesmente para de funcionar. Mano, o mercado mundial entrou em colapso. Você imagina, mano. Imagine você no cego, uma pessoa te guiando, de repente essa pessoa te solta e você sabe que você está rodeado de um lugar perigoso. Foi a mesma coisa que aconteceu com o resto do mundo. Então, a crise foi mundial. A Europa, que já não estava toda em crise assim, para ele não fez tanta diferença. Mas para a gente aqui, foi péssimo. Sabe por quê? Porque o Brasil, de repente, os Estados Unidos falou, não quero mais seu café. Era, malandro. Não quero mais seu café. O que o Brasil fez? Olha só a política que existia no Brasil. Governador. Pegava o café, pagava para entregar lá. Já falei isso aí, né? Mas vamos reforçar. O governo de São Paulo dizia, dava a carta branca para as pessoas investirem mais nas suas plantações de café, certo? Com a garantia que comprava esse café, comprava e revendia. O governo comprava o café do Henrique. O governo comprava o café do Iago e comprava o café do Guilherme, chato pra caramba do Guilherme. E aí, o que ele fazia? Ele vendia mais caro nos Estados Unidos. Por isso que tinha uma bolsa de valores, você podia investir no café. Então, o que o governo comprava, ele vendia obtendo lucro. Então, por isso ele dava incentivos para as pessoas plantarem mais café, para os agricultores plantarem mais café. Então, plantando mais café, o governo ganhava mais. Só que quando parou de comprar, o governo já tinha um contrato com o Henrique, com o Iago, com o Guilherme, com quem quer que seja de agricultor. Então, a partir disso, os agricultores não quero nem saber. Você que falou que eu podia, não é? É justo ou não é? É justo. Se eu falei pro Iago que ele podia plantar café, agora eu não vou comprar mais o café dele? O Iago questionou, falou, você tem um contrato comigo. Você tem que comprar meu café porque você já tem tudo em contrato. O governo brasileiro, infelizmente, dá um tiro no próprio pé. Porque se os Estados Unidos, que também tinha um contrato com ele, falou, mano, não dá pra gente comprar, não tem como, nós só temos dinheiro. O governo brasileiro, assim, hoje é fácil a gente julgar, né? Mas na época a gente não sabe o contexto que aconteceu. Então, o governo tinha que fazer a mesma coisa com os agricultores, cara. Não vamos comprar mais o café de vocês, galera. Infelizmente, se vocês estão perdendo, nós também estamos. E vamos assumir o prejuízo e vamos cantando junto aí, ó, dar as mãos e vamos que vamos. O governo falou, não, eu vou continuar comprando o seu café, mesmo sem ter para quem vender.
E só a cara. Faz sentido isso, galera? Não. Mesmo sem ter para quem vender, o governo continuou comprando café. Então, o governo comprava, lembra aquele esqueminha que eu falei para vocês? Comprava do agricultor, levava algum galpão Queimava. e depois levava para outro lá em Taubaté e queimava. É chamado convênio de Taubaté. Não vai cair na prova, mas vocês fiquem sabendo. É um convênio de Taubaté. Beleza? É tipo jogar dinheiro fora, né? 2 vezes, né? Já estava comprando uma coisa que não ia ter para quem vender. Aí coloca no estoque. Pagava o transporte, o escoamento da produção, para o depósito. E esse depósito levava para outro. Pô, por que ele levou direto para queimar, cara? Porra, mano. Mas é assim, né? Na época é uma outra época, não dá pra gente ficar julgando agora, né? É fácil, irmão. Então, deu pra entender isso aqui? Essa é a crise de 1929. A África também comprava café? Não, a África era explorada, como sempre foi e até hoje é. Falaram que a Nessa época, a África é o que hoje está nos Estados Unidos, né? por causa da maioria das potências, tá? Os Estados Unidos e da Europa. Os caras exploraram os caras demais. A escravidão tirou toda a força de trabalho jovem. Você acha que os caras iam para pegar os escravos nas tribos na África? Pegavam os velhos, pegavam as mulheres mais velhas, pegava a força de trabalho jovem. E um país sem a força de trabalho jovem, ele não se desenvolve. Porque não tem pessoas para trabalhar economicamente ativas, só tem velhos e crianças. Quem paga os impostos? Quem gera o país? Que podia mudar a África era aquele Nelson Mandela, né? Só que ele foi preso lá. É difícil, né, mano? É difícil um cara só lutar contra o poder. Ele pode ter algumas ideologias que mude alguma coisa. Mas ele conseguiu, mesmo assim ele conseguiu. Esse tal de convênio de Taubaté, pra minha visão, tudo bem, eles comentaram que deu um pouco de dinheiro no começo, mas pra minha visão eles fizeram isso pensando no futuro. Porque eles iam fazer o dinheiro rodar. E o dinheiro, eles recebiam dinheiro de outras fontes, mas a fonte principal era o café. Eles fazendo o dinheiro rodar, quando voltasse ele a vender o café, ia duplicar o preço, eles iam conseguir, tipo, o que eles ganhavam de padrão antes, eles iam duplicar aquilo depois, mesmo que não aplique no meio. Foi o que aconteceu. Então, duplicou, portanto que eles tiveram dinheiro suficiente para fazer outras fontes de receber dinheiro fazendo isso. Tudo bem que eles gastaram um pouco de dinheiro no começo, mas eles continuavam fazendo o dinheiro rodar dentro do país.